Olá, querido e querida, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Mateus, um assunto que todo aquele que se diz cristão deve compreender com ousadia, né? Quer dizer, de maneira mais profunda e bem reflexiva, né? Todo esse estudo que a gente vem fazendo, ele cresce dentro de nós à medida que a gente reflete nele, não de uma maneira meramente cognitiva, mas também de uma maneira aplicativa à nossa vida, né? Para não ficar apenas naquela contemplação do que é a palavra, mas deixar essa palavra gerar vida, gerar experiência, gerar conflitos internos, gerar crise. Porque é nessa simbiose entre você e a palavra, o ensinamento, você vai se revelando, você vai sendo contrastado por essa palavra e você vai crescendo. Então, à medida que nós estamos aqui passeando desde o início do livro de Mateus, se essa palavra te constranger, é porque está dando certo. Né? Porque coisas internas estão sendo mexidas. Então, não se estranhe se aí ao longo da sua caminhada você começar a ficar mais reflexivo, você começar a enxergar coisas interiores, né? O seu interior de maneira mais latente, é o espírito, né? Soltando bolhas dentro de você para incomodar, para inquietar a sua mente, para trazer novas vivências, novas perspectivas, né? Novas visões para você. Faz parte, é o crescimento do Evangelho, o Espírito de Cristo sendo ativo nas nossas vidas, né? E aí nós estamos em Mateus 12, e nós falamos no último vídeo sobre Mateus 12, 22, eu só falei do 22 porque é um tema que a gente precisa compreender, que na vida cristã e na verdade eu não digo nem na vida cristã, né? Mas eu digo, não existe neutralidade na vida, em qualquer área da vida. E no mundo espiritual não seria diferente, não existe neutralidade, não existe você, eu não tenho o Espírito de Cristo, mas eu também não tenho espíritos malignos, né? Não existe isso. Jesus vai dizer que é sim, sim, não, não. Ou você é quente, ou você é frio, se você for morno. A mornidão, na verdade, é só um auto-engano, né? O morno será vomitado, porque o morno, na verdade, ele não sabe de nada, né? Lá em Apocalipse, Jesus está falando isso. E nós vimos um pouco aí sobre esse endemoniado, cego e mudo, e o que esse demônio, esses espíritos malignos fizeram com esse indivíduo, né? Nós vimos que a possessão demoníaca, ela oprime, ela sujeita esse indivíduo a comportamentos, a percepções, ele interfere nos sentidos, e aqui fica muito claro que ele era cego e mudo por causa do espírito que lhe habitava, né? Lá em Lucas 11, você vê isso bem mais claro, né? Se aqui não ficar claro nessa leitura, lá vai ficar mais claro. E aí no 23, o texto de Mateus continua para nós dizendo que a multidão toda observava aquilo e se admirava, né? Não que Jesus tenha sido, Jesus não inaugura essa questão de trabalho com demônios, não é com Jesus que isso se inaugura, isso já era uma prática que já vinha de muito antes. Mas Jesus traz isso e traz libertação. E aí a multidão, ela discerne, ela se questiona, vem cá, esse homem está trazendo vida nova a esse indivíduo que não via, que não falava, né, que não tinha mente, porque se a pessoa não vê e não fala, ela não se comunica. A mente dela é um sabe-se lá o que, um redemoinho sem fim. E esse homem passa, ele é devolvido para aquela comunidade, vendo, falando, se comunicando, sendo gente, interagindo com todos ao seu redor, tendo autonomias que outrora ele não tinha. E a possessão demoníaca, ela é isso, né? A sujeição
demoníaca, a opressão demoníaca, ela tira de nós as nossas autonomias, né? Não há nada mais triste do que você ver pessoas que são sujeitas a isso, né? E como eu disse no vídeo anterior, essa sujeição, ela pode alcançar os nossos sentidos, como alcançou, e alcança também a nossa psique, a forma de raciocinar, né? A forma de dominar os outros, a forma de constranger. Você sente aquela pontadinha, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive essa experiência de discernir claramente alguém que é utilizado, alguém que está sendo ali a própria manifestação do mal, de um espírito maligno na sua frente. E às vezes de forma muito educada, de forma muito cortês, com uma linguagem muito bem elaborada, com um raciocínio muito bem construído. E ali a pessoa está possessa, e às vezes a pessoa ali está sendo sujeita a um espírito maligno, né? Dada ao discernimento, e isso só acontece a partir desse discernimento espiritual. E essa multidão, então, passa a se admirar, coisa que os fariseus ouvem e ficam mais possessos, e aí é por minha conta esse mais possesso, né? Mais possessos. Os fariseus, ouvindo isso que a multidão dizia, diziam, né? Este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, os fariseus, em vez de olhar aquilo, né, e tentar discernir o que acontecia, eles se veem nessa situação de acusar Jesus, porque sabiam que esse poder era maior que o poder deles. Eles tinham medo, né, de perder aqui claramente o prestígio, o poder sobre aquelas pessoas, e aí eles temem pela presença de Jesus e atacam e confrontam Jesus mais uma vez, conforme nós já vimos anteriormente, né, nos outros encontros dos fariseus com Jesus. E aí no 24, no 25, né, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade em casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o reino? Se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, os vossos filhos expulsam por nome de quem? Eles são filhos de Beelzebu também? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes, quer dizer, os vossos próprios filhos, né? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, e isso aqui faz toda a diferença, porque Jesus conhece a intenção do coração humano. Gente, isso é libertador, a gente compreender que Jesus conhece, porque nele não há engano, né? Nele uma pessoa pode até falar besteira, mas Jesus sabe o que está no coração dela. Por isso que muitas meretrizes e pecadores e publicanos nos precederão, né? Porque as suas práticas nem sempre coadunam com aquilo que está no coração deles, porque Jesus sabe o que se passa no interior, Jesus conhece, e com os fariseus não era diferente. E aí Jesus é chamado de filho de demônio, o príncipe, né? Na verdade, ele é o príncipe dos demônios, ele é o maioral deles. E Jesus fala, bom, se eu sou maioral, o filho de vocês é o quê então? Porque eles também expulsam, já que essa prática vinha de muito antes. O interessante é que a metodologia de Jesus sempre aqui não é acusar por acusar, mas é mostrar para o indivíduo a sua própria existência, o que ela representa. Mas peraí, vocês fazem os mesmos? Como é que é isso? O demônio expulsando o próprio demônio? Então isso não existe. Peraí, Jesus vai no íntimo do raciocínio, Jesus vai na razão de existência dessa própria fala. Jesus puxa eles, né, pelo próprio raciocínio deles, mostrando que essa fala está equivocada, ou então que eles também, né, que era muito pior, eles mesmos se reconhecerem como filhos dos demônios, né?
Mas aí é o seguinte, lá no 28, Jesus vai dizer, bom, se eu, todavia, os expulso pelo Espírito de Deus, então, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens se primeiro não amarrá-lo saqueando a sua casa? Então, já que, né, vocês não assumem que são filhos de Beelzebul, e se vocês são, né, os filhos de vocês também são, então quer dizer, não haveria razão de vocês me confrontarem, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que não, eu não sou filho do Beelzebul, eu não sou esse maioral, pelo contrário, eu trouxe a vocês o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado a vós. Porque eu expulso os demônios não é pelo espírito de Beelzebul, é pelo espírito de Deus. Vocês estão sendo confrontados, não é por mim, é pelo espírito de Deus que é chegado a vocês. E você quer ver um cidadão ficar mais sem razão e sem argumentos, é quando ele é confrontado pela sua própria existência. E é o que Jesus usa desde sempre, né? Jesus usa a própria existência, o próprio fazer deles, né? Contra aquilo que eles acusavam Jesus. Sempre a metodologia de Jesus não muda, a metodologia é esta. Jesus não pega versículos, profecias espalhadas pela Bíblia e mostra para eles. Não, ele até poderia fazer, mas Jesus não faz isso. Jesus confronta o fariseu pela sua própria existência, pelo seu próprio modo de existir. Isso nos ensina muito. Não que a gente faça isso com os outros, não é isso que Jesus está propondo. Jesus está propondo que antes de qualquer coisa, nós olhemos para as nossas próprias vidas. Porque o ser humano ele tem uma tendência muito facilitada de acusar a partir da lei. E Jesus está dizendo que não é esse o caminho. O caminho é antes a gente olhar para o nosso próprio coração e discernir a nossa própria existência antes de acusar o outro. É a gente compreender que nós somos e nos colocamos muitas vezes nesse lugar de controle do outro, de controle da multidão, de apontar, de não aceitar a libertação do outro, porque ela nos traz perda de prestígio, de poder, de autoridade até, às vezes. Né? Quantas vezes, gente, a gente, dentro da igreja, a gente vê isso acontecer. Ah, se comigo foi assim, tem que pagar um preço, tem que isso, tem que ser, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus está dizendo que não é assim. Jesus está dizendo que no mundo espiritual a lógica não é essa. No mundo espiritual, a lógica é sempre a gente buscar viver segundo uma casa adornada, uma casa varrida, uma casa que se sintonize com a casa espiritual de Cristo Jesus. O que Jesus está nos mostrando aqui é que ninguém pode servir a dois senhores. O que ele está mostrando aqui é que no reino espiritual precisa ter radicalidade. O que ele está mostrando aqui é que o legalista, o fariseu, ele não consegue discernir as coisas do reino de Deus, porque nele não habita o Espírito. E mais, a gente poderia chamar até irônico aqui. Quem de fato aqui era o possesso dos possessos? É quem foi liberto ou quem não conseguiu enxergar o reino de Deus? Fica essa reflexão para mim e para você, e que o Santo Espírito de Deus possa amadurecê-la mais e mais nos nossos corações. Eu te aguardo e até a próxima.